Graça e paz, mais que vencedores, bom dia, povo de Deus. Que a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo alcance a sua vida e a sua família, e que todos vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma vez essa manhã abençoada. Juntos vamos desfrutar da presença do Senhor e da sua gloriosa palavra. Amém? Para você que me acompanha já de muito tempo, se você percebeu uma pequena diferença aqui em meu olho, é porque às vezes meu olho tem uma irritação, uma coceira, e agora, antes da gravação, aconteceu isso, e por isso está um pouco inchado, um pouco vermelho, mas não se preocupe, já já eu estarei 100% recuperado. Amém? Eu não podia deixar de estar aqui por conta disso, então vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor. Amém? E estamos numa série muito abençoada. Durante esta semana, estamos desmascarando 7 mentiras do diabo. E hoje, mais uma vez, tem uma palavra aqui muito poderosa. Você precisa assistir até o final, porque hoje vamos falar sobre uma mentira muito comum do inimigo. Ele lança na mente das pessoas a seguinte mentira: olha, o prazer do pecado vale a pena. Será que vale a pena viver no pecado, irmão? Será que vale a pena uma pessoa destruir sua vida no adultério, nos vícios, no roubo, na mentira, no ódio, na inveja? Será que vale a pena trilhar esse caminho do pecado, viver na prática do pecado? Vamos ver? Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que fala sobre Moisés. Eu poderia escolher vários textos, mas eu vou ler o que está aqui em Hebreus, né? Hebreus 11. Hebreus 11, versos 24 ao 26. Eu quero ler esse texto com vocês. Hebreus 11, 24 ao 26. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o que a palavra de Deus diz que Moisés fez. Ele abriu mão de ser um futuro Faraó, um sucessor, né, daquele grande rei daquela nação. Ele rejeitou ser uma pessoa muito importante. Agora, olha o que diz o texto: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmão, essa palavra aqui é muito forte. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus naquele deserto do que ficar naquele palácio onde ele tinha tudo o que queria. Ele abriu mão de todo o conforto, de todo o prazer que o Egito lhe oferecia para sofrer com o povo de Deus no deserto. É a mesma coisa hoje. Quando alguém decide servir a Deus, essa pessoa está abrindo mão dos prazeres oferecidos pelo mundo para, por um pouco de tempo, sofrer com Cristo aqui nesse mundo para conquistar a eternidade. Porque aqueles que decidem andar com Cristo certamente vão sofrer nesse mundo, vão passar algumas dificuldades, mas vai valer muito a pena. Agora, olha o verso de número 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma palavra muito forte. Moisés está dizendo: o prazer que o Egito vai me dar está muito abaixo, é muito inferior quando comparado ao que eu vou receber na eternidade. E é isso que você tem que entender. Você precisa colocar em seu coração que o prazer do pecado é momentâneo. E o pecado é muito bom pecar. Que é isso, pastor? Irmão, se o pecado não fosse bom,
nós não estaríamos lutando contra ele todos os dias. Se o pecado não fosse bom, as pessoas não viviam em pecado. O mundo só está no pecado porque o pecado é bom. Os prazeres do mundo para a carne é muito bom. A velha natureza adâmica, a natureza pecaminosa, se deleita nos prazeres, na prostituição, nos vícios, na violência, na maldade, ou seja, tudo que o mundo tem para oferecer para a natureza caída, pecaminosa, é muito bom. A questão é que tem um resultado, é que essas práticas nos afastam de Deus. Se o pecado fosse ruim para a natureza humana, nós não lutávamos contra ele todos os dias. Nós só lutamos porque o pecado é tão bom para a natureza caída que, se nós não caminharmos com Jesus, vamos tropeçar, vamos cair. Se não enchermos o nosso coração com a palavra do Senhor, não vamos vencer o pecado. Por isso, nós precisamos hoje rebater essa mentira e dizer para o inimigo que o prazer do pecado não vale a pena. É um prazer que não compensa. Não vale a pena viver na prática do pecado. Não vale a pena, irmão. O inimigo trabalha com distorção, com engano, com máscara, nunca com transparência. Ele não mostra o pecado por inteiro, mas apenas a parte que parece agradável, que a natureza carnal gosta, né? Ele apenas mostra aquilo que é leve, que é desejável, que a carne se deleita. Olha, não se assuste com o que eu vou dizer, e eu posso provar isso na Bíblia. O prazer é real. O prazer que o pecado gera é real, porém é enganoso, porque ele esconde a culpa, a escravidão e as consequências. Quem vive na prática do pecado vai estar separado de Deus, vai estar separado da palavra, da santidade de Deus. Está aqui em Isaías 59 e o verso 2, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, eu não quero que os irmãos façam uma má interpretação do que eu estou dizendo quando eu falo que o pecado é bom. E eu quero reiterar, é bom sim para a natureza pecaminosa. Se não fosse bom, nós não precisávamos lutar contra ele todos os dias, não tinham tantos alertas na Bíblia acerca do pecado. Quem que vai querer uma coisa ruim? Então a questão é o resultado, é o salário, é a consequência, porque o salário, diz a Bíblia, que é a morte, é a separação eterna de Deus, como está aqui em Isaías 59, 2. O pecado separa o homem de Deus agora e vai separar na eternidade. Aqueles que não se converterem ao Senhor viverão para sempre separados de Deus na eternidade. Muitas pessoas caem não porque desejam o mal, mas porque foram convencidas pelo inimigo que não tem nada a ver. Pode pecar, pode fazer o que você quiser, né? Viva a sua vida e seja feliz fazendo o que você deseja. Você gosta de fazer isso aqui? Então faça. O inimigo fala na mente da pessoa. Você tem prazer nisso aqui? Olha, todo mundo está fazendo. Todo mundo está praticando isso aí. Você também pode fazer. Você também pode aproveitar a vida. Essa é uma mentira do diabo. O prazer do pecado não vale a pena. A palavra de Deus é clara ao afirmar que os prazeres do pecado são transitórios. Eles não permanecem, não sustentam e não satisfazem por completo. O que começa como algo aparentemente inofensivo, com o tempo se revela vazio e desgastante. O pecado nunca entrega aquilo que promete, e aquilo que ele oferece hoje, amanhã já não é suficiente. Como está lá no Salmo 42, verso 7, um abismo chama outro abismo. Vou falar sobre esse texto hoje à noite, no Anoitecer com a Palavra, mas o texto diz que um abismo chama
outro abismo. Ou seja, isso significa que o que começa leve pode se tornar profundo, pode se tornar pesado, pode se tornar uma condenação. A pessoa vai descendo níveis, pensamentos, prática, hábito, escravidão, cada queda não tratada vai diminuindo a sensibilidade espiritual, a voz de Deus vai ficando mais distante, mais difícil de ser ouvida, não porque Deus se afasta, mas porque o coração da pessoa vai se fechando para a palavra de Deus. Então, irmão, é um prazer que não compensa. Aquela pessoa que tem alguma enfermidade e tem algum tipo de alimento que ela não pode comer e ela teima, está numa festa e ela come já sabendo que vai ter uma consequência. Ela tem prazer naquele alimento, naquele prato, mas ela já se delicia com aquele alimento já pensando na consequência. Vou passar mal, isso aqui vai me gerar uma consequência. E por que ela come? Porque o prazer é tão grande que ela está disposta a enfrentar aquele incômodo depois por aquele prazer que aquela comida gera para ela naquele momento. Assim é o pecado. Só que, diferentemente da comida, o pecado pode levar a pessoa à ruína eterna. A pessoa pode se perder para sempre, para nunca mais se levantar. Então, olhe para esse texto. Moisés nos ensina sobre escolhas espirituais maduras. Ele teve acesso ao conforto no Egito, ao prazer e aos privilégios do palácio, mas decidiu abrir mão de tudo isso para viver o propósito de Deus. Isso mostra que viver com Deus muitas vezes exige renúncia, mas sempre conduz a algo maior, mais profundo e eterno. Vale a pena você abrir mão do prazer do pecado para viver com Deus, mesmo que passe por algum sofrimento. O pecado tem um ciclo perigoso. Às vezes, ele começa com curiosidade, ele evolui para a prática e termina em aprisionamento. O que parecia estar sob controle da pessoa passa a controlar a pessoa. Por isso, não se trata apenas de evitar uma consequência ruim, mas de não permitir que o coração seja capturado por algo que no final rouba a liberdade. Pense sobre isso e diga não para todas as coisas que te afastam de Deus, mesmo que sejam prazerosas. A verdade é que não vale a pena se entregar às práticas pecaminosas. Nenhum prazer momentâneo se compara à paz que Deus dá, à alegria da salvação e à comunhão com o Espírito Santo. Em Deus e só em Deus teremos liberdade plena, alegria duradoura e paz permanente. Que Deus abençoe você com essa palavra. E hoje, mais uma vez, estamos desmascarando essa mentira do pecado. Aliás, do diabo, essa mentira do inimigo. O pecado pode ser prazeroso, mas é um prazer que não vale a pena. Não vale a pena você desfrutar do prazer do pecado e depois viver para sempre separado de Deus. Escreva aqui nos comentários que o meu maior prazer seja a tua presença, Senhor Jesus. Que o meu maior prazer seja a tua presença, Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esses dias o Senhor está trazendo esses alertas sobre o teu povo, para todos os teus servos que nos acompanham aqui. Não vale a pena seguir as mentiras do diabo. Não vale a pena ouvir as mentiras do inimigo. Precisamos ficar sempre com a tua palavra. E mais uma vez, fomos abençoados através dessa mensagem. Eu creio que do outro lado desta câmera tem pessoas sendo edificadas através dessa palavra. Que todos digam não ao prazer do pecado, que todos digam não para as propostas do inimigo e que eles vivam todos os dias para Jesus, porque somente Jesus tem a bênção plena, a alegria verdadeira. Muito obrigado, Senhor, continua conosco, nos abençoe nesse dia
e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Curte esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que você compartilhe essa mensagem também lá nos grupos que você participa, no seu status do WhatsApp. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Um abraço, tenha um excelente dia, Deus te abençoe. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.